Olá, vamos continuar a meditar na Palavra de Deus, no Evangelho segundo João, no capítulo 13, a partir do verso 34, que diz: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Que Deus abençoe-nos na sua palavra. Como discípulos de Jesus, fomos chamados a amar. O texto do Evangelho de João, no capítulo 13, Jesus está instruindo os seus discípulos as últimas instruções antes de ele ir até a cruz e depois do sepulcro e ressuscitar e subir aos céus. Ele instrui os seus discípulos que iniciaria a sua igreja, aqueles a quem ele escolheu. E ele diz: esta igreja não será uma igreja de pedras, não será construções feitas por mãos de homens, porque ele já havia dito aos discípulos que não ficaria pedra sobre pedra que seria derribada. Ele já havia dito aos seus discípulos a respeito da igreja a quem ele escolheu e que as portas do inferno não iriam prevalecer sobre esta igreja. A igreja que seria feita de homens e mulheres de todas as tribos, povos, línguas e nações. Não da religião, não da religiosidade. Esses a quem os discípulos seriam incumbidos de transmitir esta mensagem. Ele diz, seria a igreja do amor. Se há um nome para esta igreja, seria a igreja do amor. Ele diz, eu deixo o mandamento, que ameis uns aos outros. Ele diz, vocês serão conhecidos como os meus discípulos se vocês amarem, porque eu amei. Eu me importei. E a palavra de Deus é tão clara quanto a isso. João inicia o Evangelho no capítulo 3, dizendo que Deus amou ao homem de tal maneira que deu a Jesus, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morresse, mas tivesse a vida eterna. E o ministério de Jesus, quando nós lemos nos 4 Evangelhos, nós vemos claramente o amor em ação. Jesus é o amor de Deus em ação. E a sua igreja deve ser o amor de Deus em ação. Se você que ouve esta palavra no momento da graça se entende como discípulo de Jesus, se você faz parte de uma comunidade de fé, se você se entende como alguém que conhece a Jesus, como discípulo de Jesus, você é chamado a amar. Você é chamado a perdoar. Você não foi chamado para odiar. Você não foi chamado para destruir vida. Você foi chamado a dar vida, a trazer vida, a ser bênção. A mesma palavra que foi dita a Abraão um dia, dizendo, se tu uma bênção, Deus diz hoje para você, se tu uma bênção. Que você possa entender isto. Nosso objetivo aqui no Momento da Graça é justamente mostrar esse evangelho puro e simples, esse evangelho do amor. Esse evangelho que nos convida, nos convoca a cada dia a sermos discípulos de Cristo, discípulos do amor. Aqueles a quem conhece a Cristo devem entender isso. Somos chamados a amar. Somos chamados a se importar. Somos chamados a ir além. Somos chamados a pregar este evangelho do amor e muito mais do que pregar, a viver este amor. A igreja que ama é a igreja de Cristo. A igreja que se importa é a igreja a quem Cristo quer usar nesta terra. Que possamos a cada dia, como pessoas de Deus, como homens e mulheres chamados pelo Senhor a fazer a diferença nessa terra como discípulos, como igreja de Deus, que venhamos entender isso, que nós seremos conhecidos, todos seremos conhecidos como discípulos, quando nós amarmos como Ele amou, se importarmos como Ele se importou. E para isso nós precisamos sermos cheios da presença de Deus através do Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo de Deus em mim, em você e na sua igreja poderá nos usar para sermos bênçãos, para amar. De nós mesmos somos incapazes. Você não é capaz por você mesmo. Você precisa entender isso. Deixa o Espírito de Deus te usar. Que eu e você sejamos conhecidos como discípulos que amam. Que sejamos conhecidos como cristãos, aqueles que são parecidos com Cristo, aqueles que se importam, aqueles que amam. E que em nome de Jesus
venhamos entender isso a cada dia. E que o Senhor nos abençoe. Este é o nosso momento da graça e eu sou o pastor Nélio Bonfim.